Sejam bem-vindos ao capítulo número 1, onde a gente vai falar sobre medição. Então essa é uma primeira aula rápida, eu vou falar sobre esse capítulo. As aulas que a gente vai ter nesse capítulo para estudar medições são umas aulas bastante conceituais, começando pela nossa primeira aula agora, a apresentação do capítulo. Depois a gente vai ter uma aula onde a gente vai falar sobre a medição de grandezas, o que é medir, o que é grandeza, o que são unidades de medida. Aí a nossa terceira aula vai falar sobre o Sistema Internacional de Unidades. Muitos de vocês que já estudaram física sabem que o professor de física é sempre chato falando sobre unidades do SI nos problemas. A gente vai entender o que é esse Sistema Internacional de Unidades e a importância dele. Depois a gente vai ter uma aula inteira sobre mudança de unidades, porque a gente sabe que de horas para segundos a gente tem um fator de conversão. Então a gente vai falar sobre fatores de conversão e como a gente faz essa conta. A nossa quinta aula vai ser sobre comprimento, onde a gente define essa grandeza física e eu vou contar um pouquinho a história de como essa definição de comprimento evoluiu nos últimos anos, né? A história da evolução desse conceito. Na sexta aula também vai ter um pouco de história da evolução do conceito de tempo. E a gente vai falar sobre como a gente define tempo hoje, né? A sétima aula sobre massa, concluindo as três medidas fundamentais, as três grandezas físicas fundamentais, que é comprimento, tempo e massa. E uma última aula com uma revisão rápida do que a gente viu nas aulas anteriores. Então, pessoal, 8 aulas sobre o capítulo de medições e a gente completa esse estudo. Lembrando que a nossa busca é pela verdade. O que é científico é verdadeiro e comprovado. E se você ainda não se inscreveu no meu canal de YouTube, se inscreve agora.